Olá, hoje vamos continuar falando sobre teste de hipóteses, o segundo vídeo da série sobre teste de hipóteses. Vamos dar continuidade a esse tema. Olá, eu sou Marcos Vessoso, muito bem-vindo ao nosso canal. Então a ideia hoje é dar continuidade ao tema teste de hipóteses. Como eu comentei no vídeo anterior, o tema é um pouco mais árido, então a gente resolveu fazer uma série de vídeos para facilitar aí a compreensão daqueles que nos acompanham, ok? Então vamos lá para o nosso slide para ajudar na nossa explicação a esse respeito. Muito bem. Bom, para falar da estrutura de um teste de hipótese, a coisa mais fácil é a gente fazer uma analogia com um tema que normalmente as pessoas conhecem. E vamos comparar o teste de hipótese a um julgamento, ok? Muito bem, como é que funciona um julgamento? Se tiver algum advogado nos acompanhando aí, certamente ele vai concordar conosco, que imagine o seguinte: quando começa um julgamento, o suspeito de um crime, qualquer que seja esse crime, ele começa o julgamento inocente. Esse é o chamado status quo, né? Ou, no teste de hipótese, a nossa hipótese nula. É o status quo. O suspeito de qualquer crime, lá no julgamento, ele já começa inocente. Essa é a regra do jogo, tá certo? Ele é inocente, aí você vai tentar provar que ele não é inocente. E quem é que faz isso? Quem faz isso é o promotor. O promotor, ele tenta, com argumentos, com provas, rejeitar esse status de inocente que o suspeito começa o julgamento, né, nessa situação. Ele é inocente. E o que acontece? Se o promotor consegue refutar, rejeitar essa condição de inocência, só existe uma outra situação que esse suspeito pode ser enquadrado, que é de culpado. Então não existe uma situação intermediária, ele é meio culpado, ele é meio inocente, tá? Teste de hipótese é exatamente assim. Você começa com a hipótese nula, que no caso aqui é a inocência, ela é o status quo. Ela está lá, né? Começa o julgamento assim. E o teste de hipótese é como se fosse um julgamento, tá? Aí, com as contas que você faz no teste de hipótese, esse é o trabalho do promotor. Você tenta encontrar provas para rejeitar essa hipótese de inocência, rejeitar a hipótese nula, né? E com isso, comprovar a hipótese alternativa. É isso que você faz num processo de teste de hipótese. E o que acontece no final? Vamos supor que o promotor, ou que as suas contas que você está fazendo no teste de hipótese, você não consiga provar, ou não consiga rejeitar aquela hipótese inicial, hipótese nula, hipótese de inocência, tá? Se isso acontece num julgamento, o que o juiz faz? Se o promotor não conseguiu, por falta de provas, rejeitar a inocência, o juiz ele é obrigado a julgar esse suspeito como inocente. E a mesma coisa no teste de hipótese. Se você, com os seus cálculos, não conseguiu rejeitar a hipótese nula, a hipótese de inocência, você tem que aceitar essa hipótese nula. E o mais interessante é o seguinte: você aceita a hipótese de inocente, no mesmo caso do suspeito, sendo ele inocente ou não. Então, se você não conseguiu provar que aquela inocência não vale, você está rejeitando a inocência, você é obrigado a aceitar essa inocência, assim como acontece num julgamento. Daí a gente fazer essa comparação com o julgamento para ficar mais claro. Então, em síntese, um suspeito, ele começa inocente. Se o promotor não conseguir rejeitar essa inocência, ele é julgado inocente, independente dele ser ou não. E a mesma coisa no teste de hipótese. Começa com a hipótese nula, tá lá. Você faz as contas para ver se você rejeita essa hipótese nula ou não. Se você não rejeitar a hipótese nula, você tem que aceitá-la, tá? Agora, se você consegue rejeitar a hipótese nula, você comprova estatisticamente a hipótese alternativa. Então vamos sintetizar. A hipótese alternativa, H1, é a única que você consegue comprovar estatisticamente, tá?
A hipótese nula, a hipótese de inocência, você rejeita ou não? Você não prova. Então, se você rejeita a hipótese nula, H0, você comprova estatisticamente a hipótese alternativa, que é a H1. Se você não rejeita a hipótese nula, você tem que aceitá-la. Mas não quer dizer que você provou que ela está certa, você só aceitou. Tá certo? Muito bem. A hipótese nula, então, como a gente já falou várias vezes, é aquela afirmação onde você não espera nenhum efeito, é o status quo, é a situação que você acredita a priori, né, de princípio, é a questão da inocência do suspeito. E naquela expressãozinha que a gente escreve para definir a hipótese nula, sempre tem o sinal de igual. Maior ou igual, igual, menor ou igual, mas o igual sempre está lá, ok? E a hipótese alternativa? É a hipótese onde você espera algum efeito, alguma diferença. Normalmente é a afirmação que está sob investigação, em um estudo, em alguma coisa, tá? Ela nunca contém o sinal de igualdade, nunca contém o sinal de igual. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser diferente, mas nunca tem o sinal de igual. E a hipótese alternativa, é comum as pessoas falarem, é o oposto da hipótese nula. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se a hipótese nula fala em igualdade, a hipótese alternativa fala em diferença. Se a hipótese nula fala maior ou igual, olha o sinal de igual ali presente, a hipótese alternativa fala em menor. E se a hipótese nula fala menor ou igual, a hipótese alternativa fala em maior. É sempre assim que funciona, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se gostou, não esquece de deixar um like para o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal se não for ainda inscrito. Aciona o sininho de notificação, importante para você não perder nenhum dos próximos vídeos que a gente já está produzindo para você, tá bom? Um abraço e até lá.